Olá pessoal do canal, você que está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve, deixa o sininho marcado na opção todas, desse modo você vai ser notificado quando eu colocar vídeo aqui na plataforma. Se gostar do conteúdo, compartilha para outras pessoas, elas poderão também gostar e serem edificadas com este material. A marca da besta. Eu tenho sido questionado se as imposições sanitárias, como máscaras, passaporte sanitário, cartão de vacinação, querem dizer marca da besta. E a minha resposta é sim. O livro de Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Há quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo revelou ao apóstolo João para que os cristãos soubessem o que ia acontecer brevemente. Não o que ia acontecer no final dos tempos, mas brevemente. As pessoas acham que Apocalipse são as coisas que vão acontecer no finalzinho, nos últimos instantes da prorrogação. As profecias de Apocalipse estão acontecendo desde o primeiro século da era cristã. Muitas delas são eventos pontuais que se repetem e se reproduzem em vários locais do mundo. Outras são acontecimentos continuados. Vivemos alguns eventos apocalípticos desde o primeiro século e os cristãos modernos estão esperando acontecer no finalzinho dos tempos. O livro de Apocalipse são revelações por meio de símbolos. A primeira visão no livro que o apóstolo João tem é de símbolos. No capítulo 1, dos versos 12 a 16, diz: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força. E o verso 20 diz: O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Neste caso, a explicação do símbolo vem em seguida. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas nem sempre a explicação do símbolo vem em seguida. O livro de Apocalipse fala de controle e domínio da humanidade por alguém que não é Deus e se opõe a ele. Este alguém é Satanás. Apocalipse, no capítulo 12, verso 9, diz: Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Diabo significa aquele que coloca as pessoas contra Deus, e Satanás significa inimigo de Deus. Ele governa o mundo ao oposto de Deus. Ele governa com tirania, domínio e controle. Ele faz isso através de governos humanos. O livro de Apocalipse fala disso. As 2 bestas, no capítulo 13, são o governo mundial orquestrado por Satanás. Nos versículos de 1 a 10, descrevem o poderio político de proporções mundial na figura de uma besta. Besta significa qualquer animal indomável. O verso 1 fala da besta que sai do mar. Diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta que sai do mar se trata de governos de seres humanos que tem Satanás por detrás, lhes dando todas as condições para governar sobre todo o mundo, controlando e dominando sobre todos. As 7 cabeças e os 10 chifres querem dizer o controle governamental sobre todo o mundo
e sobre todas as pessoas por meio dos seus tentáculos locais. O verso 2 diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A besta, este estranho animal com características de leopardo, urso e leão, ao mesmo tempo, subsiste sob o poder de Satanás, que está por detrás deste poderio político mundial, dando-lhe condições, abastecimento de dinheiro e de poder. A besta, com características de vários animais, quer dizer que o poderio político não tem características próprias, mas é um pouco de cada coisa que tem de pior no mundo. Os versos 3 e 4 dizem: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Tal poderio político é adorado pela população mundial. O poderio político em escala mundial ao longo de toda a história tem sido indestrutível, porque Satanás abastece com aquilo que prometeu dar a Cristo Jesus em Mateus, no capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Os versos 5 e 7 dizem: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O governo mundial é usado por Satanás para blasfemar contra Deus, se levantar contra Deus, contra a criação de Deus, contra as instituições de Deus, contra a igreja de Deus, contra a Bíblia e contra os cristãos verdadeiros. Os versos 7 e 8 dizem: e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O nome governo mundial é porque governa, controla e domina o mundo inteiro. E todas as pessoas do mundo cujo nome não está escrito no livro da vida eterna se curvam diante deste poderio governamental e o aceitam como o Senhor da vida deles. Os verdadeiros cristãos se recusam a prestar adoração ao Estado, a qualquer poderio governamental e até mesmo ao poder do governo mundial. Os versos 9 e 10 dizem: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Só é capaz de dar ouvidos e aceitar as verdades da palavra de Deus aqueles que têm ouvidos para ouvir. Os cristãos verdadeiros ouvem e aceitam a palavra de Deus e preferem ser levados para o cativeiro, se for o caso, aceitarem a morte, mas jamais se curvarão e adorarão ao Estado ou a qualquer governo, nem mesmo o governo mais poderoso do mundo, que é o poderio do governo mundial. Agora, os versículos 11 a 18 descrevem o poderio religioso a serviço do poderio político. Na nação hebraica, os líderes pervertiam a religião de Deus, o ofício levítico, as leis do serviço religioso da nação, a serviço de reis corruptos e depravados. Jesus mostra ao apóstolo João, aqui nesta revelação de Apocalipse, que líderes cristãos colocarão o cristianismo a serviço dos poderosos políticos.
O verso 11 diz: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Essa segunda besta tem 2 chifres e se parece com um cordeiro, mas em vez de mugir como o cordeiro faz, ele fazia barulho igual a dragão. No verso 8, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, e no capítulo 12, verso 9, Satanás é chamado de dragão. Satanás se faz passar por cordeiro, se faz passar por Jesus, se transforma em anjo de luz, inclusive. Ele faz de tudo pelo seu projeto de poder. Verso 12 diz: Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. O poderio religioso do cristianismo, em parte, coexiste em mesmo pé de igualdade com o poderio político, só que Satanás se transfigura em cordeiro e usa o cristianismo para trabalhar e servir ao poderio político. O cristianismo, em suas 3 principais vertentes, a saber, o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o cristianismo de origem reformada, infelizmente, e eu falo isto com tristeza, têm sido usados ao longo da história, assim como aconteceu no judaísmo dos tempos bíblicos, para servir ao poder político. Os versos 13 e 14 dizem: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e recebera a ferida da espada, e mesmo assim vivia. Deus manifestou o seu poder na igreja e por meio dela. Este poder é usado muitas vezes pelos falsos cristãos e falsos líderes, chamados de falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, para seduzir e convencer o mundo inteiro a adorar o grande ídolo chamado Estado Mundial e Governo Mundial. O verso 15 diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O poderio do cristianismo é a fonte de respiração do poder político. É lamentável que o cristianismo, no sentido mundial do termo, no sentido de cristianismo mundial, ao longo da história, tenha sido cúmplice de muitos cristãos, por muitos cristãos terem sido mortos por se recusarem, se curvar, obedecer aos ditames insanos do poderio político e adorá-lo. Versos 16 e 17 dizem: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Os versos 16 e 17 dizem: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ao longo da história do cristianismo, Satanás sempre usou o poderio político em escala mundial, pior ainda, para subjugar todo mundo, cada pessoa, não importa se é criança ou adulta, se é rica ou pobre, se é patrão ou empregada, a se submeter aos ditames ditatoriais do poder político. O versículo fala do sinal da besta, do nome da besta e do número da besta como uma marca na mão direita ou sobre a testa das pessoas. Isso quer dizer o controle total sobre elas a tal ponto de não poderem fazer as coisas básicas da vida, como comprar e vender, sem a imposição do poderio político. O poderio político mundial, em outras palavras, a besta que emerge do mar, que governa, controla e domina o mundo atual, está abusando da pandemia do Covid-19 para controlar e dominar sobre as pessoas do mundo inteiro. As tentativas de passaporte sanitário, caderneta obrigatória de vacinação e a ditadura das máscaras foram e continuam sendo tentativas do poderio político mundial para se munir de recursos, ao mesmo tempo que exerce a sua agenda totalitária de poder. O verso 18 termina dizendo:
Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, comumente chamado como 666. Aqui fala do número da besta, que alguns chamam de a marca da besta, no versículo 15. O melhor entendimento que eu já vi sobre o 666 é o número 6 como símbolo do pecado e rebelião contra Deus, multiplicado 3 vezes, enquanto o número 7 é o símbolo da perfeição. Gostou do conteúdo? Compartilha com outras pessoas, elas poderão gostar e ser edificadas. Deixa aqui embaixo o seu comentário. A marca da besta tem a ver com máscara, com passaporte sanitário, com caderneta de vacinação. O que você acha disso? Deixa também o seu like. A gente se encontra no próximo vídeo.